Ora viva, boa noite. No Direto ao Ponto de hoje vamos falar do PROPRIV, o Programa de Privatizações de Empresas e Ativos do Estado. Vamos olhar para o balanço, para aquilo que foi feito nestes quase 3 anos e perspectivar o ano de 2022. O que é que vai ser feito em 2022? Quando o programa começou, contava com 195 empresas e ativos que o Estado detinha. Trocando em miúdos, nós estamos a falar de empresas 100% detidas pelo Estado ou negócios em que o Estado tinha ações. Nestes quase 3 anos, este número sofreu algumas alterações. Houve empresas que entraram e outras que saíram, ainda que temporariamente. Sonangol, Endiama e a TAG são os casos de destaque, quer pela dimensão, como pelo peso na economia. Ao contrário do que estava previsto, a privatização parcial destas empresas não vai acontecer nesta legislatura. Para este ano, as expectativas estão voltadas para a privatização parcial dos ativos do setor financeiro. O processo da ENSA porque será por concurso público, em princípio deverá estar concluído até março. E para o segundo trimestre, teremos o BAI e a Caixa Geral Angola, que serão por oferta pública inicial. Ou seja, teremos as primeiras vendas em bolsa em Angola. O balanço financeiro aponta para um volume de negócios avaliado em mais de 850 mil milhões de kwanzas. Deste valor, o Estado recebeu 469 mil milhões. Por receber estão 380 mil milhões. Mas há 14 mil milhões de kwanzas em Quilapi. É disto que nós vamos falar nesta edição do Direto ao Ponto. Augusto Kaliquemala é administrador executivo do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. Boa noite uma vez mais e bem-vindo ao Direto ao Ponto. Eu começo por lhe perguntar como é que é possível, com a quantidade de regras e procedimentos definidos, claros e que são comunicados às partes, como é que é possível nós termos esse nível de incumprimento financeiro do programa? Muito obrigado, boa noite, Cus, boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente, para falar do programa de privatizações. Depois de um ano, muita coisa aconteceu, temos novidades, mas também temos muitos desafios na execução desse programa e essa questão que coloca é um desses desafios que nós temos que gerir dentro das nossas possibilidades e dentro dos mecanismos legais que existem para reagir a este incumprimento. E, de facto, nós temos várias situações de ativos em que os adjudicatários não cumpriram na totalidade o pagamento das prestações a que são obrigados e, nessas circunstâncias, o que nós fizemos foi, primeiro, executar a garantia. Porque os contratos que nós celebramos e em sede de adjudicação há sempre a obrigação de prestar uma garantia, que pode ir até 20% do valor que foi adjudicado, que essa garantia considera-se perdida a favor do Estado. Mas nós também olhamos para a situação específica e para aquilo que o investidor, o adquirente, nos apresenta como solução para cumprir com esse inadimplemento, porque nós estamos perante empresários que passam por várias vicissitudes e circunstâncias, há muitos deles que estão à espera de financiamentos a ser aprovados e nós, com base em informação credível sobre o compromisso de pagamento, temos estado a gerir estes incumprimentos. Nas situações em que já não há qualquer remédio, nós já tivemos situações em que recebemos os ativos dos investidores que não cumpriram com a sua obrigação. Portanto, já aconteceu? Já aconteceu. Com quantas empresas? O nível do incumprimento hoje, o nível de incumprimento podia ser superior ao que temos hoje, seria 16 mil milhões. Mas há um ativo em que nós recebemos e já o colocamos à venda novamente por via de um leilão eletrónico, que eram 2 mil milhões de kwanzas e o ativo, o investidor, o adquirente, não apresentou garantias, não tem condições de apresentar um compromisso de pagamento, então nós retiramos esse ativo. O que é que está a ser feito para que isto não se repita? Nós temos estado a reforçar o nível de exigência da garantia da adjudicação, da garantia definitiva, para assegurar que o investidor
tenha noção de que, caso não cumprir com as suas obrigações, vai perder imediatamente o valor que prestar como garantia. Pode ser 20%. Imagina, de um contrato de 1.000 milhões de kwanzas, ele tem que prestar uma garantia de 20% desse valor. E se não cumprir, o Estado fica imediatamente com esses 20% e ainda tem o direito de recuperar o ativo. Portanto, isso temos aqui um mecanismo que vai permitir com que os investidores sejam motivados a cumprir com os contratos. Certo. Portanto, Olhando agora aqui para este primeiro slide, nós vemos, e porque está a ser anunciado com alguma pompa e circunstância, o facto de se ter conseguido privatizar 73 ativos. Por que é que estes 71 foram removidos? Bem, começamos o programa com 195. 195. O que é que levou a que estes 71 tivessem entrado e depois saído? O programa de privatizações é uma previsão. É uma previsão que é feita com base numa avaliação preliminar de todos os ativos que o Estado detém do seu portfólio, mas a execução específica do programa de privatizações depois exige uma avaliação individual de cada um desses ativos, quer sejam empresas ou ativos individualmente considerados. E nessa avaliação vão-se chegando a conclusões que, perante o contexto, poderá não ser mais avisado alienar aquele ativo dentro do programa. E foi o que aconteceu com a exclusão desses 71 ativos, onde, por exemplo, e o Cus se referiu bem na sua entrada, temos a Sonangol, a TAG e a Indiama, que são empresas de grande dimensão e que entram para as empresas de referência nacional que nós aqui referimos, e que chegamos à conclusão que o processo de reestruturação porque elas estão a passar nesta fase não permite que a sua privatização seja concluída ainda dentro dessa legislatura. Mas isso já se sabia no início, quando se arrancou com o programa, já se sabia que essas empresas já passar havia, por esses processos de reestruturação. Já tinham iniciado os processos de reestruturação, na verdade, mas o que se espera, e a reestruturação também foi baseada na perspectiva de elas serem alienadas, mas existem várias condicionantes, e até porque as circunstâncias alteraram-se grandemente em todas essas empresas com o Covid-19, que retardou um bocadinho as medidas de reestruturação que deviam ser tomadas e por isso nós achamos conveniente não lançar o processo de privatização destas empresas, porque não só não retiraríamos o valor esperado da alienação do ativo, como eventualmente não conseguiríamos captar investidores interessados, tendo em conta todo esse contexto. Mas aqui também, nestas 71 empresas que foram excluídas, incluem-se vários ativos que estão afetos a um setor social, o setor das pescas, que são empresas e infraestruturas pesqueiras de apoio às cooperativas, que como já estão ao serviço social, não fazia sentido passar para uma privatização e assim poderia prejudicar mais as condições de exercício da atividade pesqueira por parte dos pescadores artesanais. São um grande número de ativos está aí e também temos um conjunto de ativos que foram retirados porque, em princípio, há processos judiciais a decorrerem sobre esses ativos e que não vale a pena nós concluirmos o processo de privatização enquanto esses processos decorrem. É também o outro exemplo, a situação da Unitel, por exemplo, ou da Cimangola, que são ativos que estão também sujeitos a um processo judicial em curso e que toda a gente conhece e que poderiam, a permanência desses processos poderia prejudicar o valor esperado da venda desses ativos. É assim que o programa, hoje, os números com que nós temos 140 ativos, e é com base nesses 140 ativos que nós privatizamos 73 e estamos a fazer um grau de execução de 52% do programa de privatizações, considerando esses 140 ativos. Em termos de segmentos, aqui já tem aqui uma indicação de quais são essas empresas que correspondem aos 45. Nós temos 140 empresas, temos 45 empresas que são unidades industriais da Zona Económica Especial, temos 34 empresas participadas e ativos da Sonangol, depois temos outras empresas e ativos que são 17 e depois as empresas de referência nacional. Dentro dos processos concluídos, nós estamos aqui a referir que temos em perspectiva privatizar ainda 67 ativos, já privatizamos 73, dos quais nós estamos aqui bem identificados quais são os processos que envolvem a agroindústria, o turismo, o imobiliário, a agropecuária e depois em termos de segmentos, que é a grande divisão que nós fazemos do programa, nós conseguimos privatizar dentro deste período de 2 anos 7 empresas de referência nacional, aí onde encontramos as fábricas têxteis, aquele investimento colossal que o Estado fez no setor têxtil, da transformação têxtil. Temos as participações que o Estado tinha nas cervejeiras e depois temos um conjunto de outras empresas e ativos, como os agroindustriais,
os silos, algumas unidades industriais também, e depois 18 empresas participadas da Sonangol também foram privatizadas nesse período e 22 empresas da ZE. Uma questão também que é interessante, que vem no slide a seguir, que é importante também esclarecer neste balanço, é, depois desses 2 anos, podermos saber quem é que tem estado a adquirir esses ativos. Quem são as entidades que participam ativamente nesses concursos. Nós verificamos da estatística que temos do programa de privatização que 74% dos ativos foram adjudicados a empresas de direito angolano. São empresas cá, já com registro aqui em Angola e que já exercem alguma atividade aqui em Angola, podendo ser totalmente detida por angolanos ou, eventualmente, também por entidades estrangeiras. Há muitas situações de que são empresas de direito angolano detidas por empresas estrangeiras, mas também tem empresas de direito angolano em que a maioria do capital social também é detido por angolanos. O que estes angolanos estão a comprar? O programa de privatizações tem a característica de ter ativos, uma diversidade de ativos para todo tipo de investidores. Os angolanos estão a adquirir fundamentalmente os ativos da Zona Econômica Especial, que são também em maior número. Há aqui uma oportunidade na Zona Econômica Especial para dinamizar o setor industrial, para aumentar a capacidade de produção de algumas indústrias que já existem e que pretendem crescer. Aí a Zona Econômica Especial, os ativos dessa zona que foram desenvolvidos pela CINDE são ativos que têm sido adquiridos muito por angolanos. E depois nós temos, desses 74, temos um conjunto de outros ativos, né, correspondente à diferença dos 74, que foram adquiridos por empresas estrangeiras. Mas aí também temos uma explicação. As empresas estrangeiras que adquiriram ativos no programa de privatização são essencialmente os parceiros dos 18 ativos da Sonangol que nós alienamos. Muitos deles foram adquiridos pelos respectivos parceiros. São participações que a Sonangol tinha em empresas em que o parceiro, o outro sócio, era uma empresa estrangeira e este, no âmbito da negociação, exerceu o direito de preferência e por isso é que temos um conjunto de empresas de várias nacionalidades, como estão aqui referida, das Bahamas, do Reino Unido, da Holanda e dos Estados Unidos, que são parceiros da Sonangol e que adquiriram as ações que a Sonangol detinha nessas parcerias. O mesmo também se diga da nacionalidade portuguesa. Temos algumas empresas portuguesas já estabelecidas também aqui, que também adquiriram unidades na Zona Econômica Especial. E é assim que nós temos nos processos concluídos, por nós, quase 96% dos ativos em que não têm participação da Sonangol foram adquiridos por empresas de direito angolano. E só dois ativos, que são as 2 unidades têxteis, a Fica Têxtil e a Satec, que foram adquiridos pela empresa zimbabuiana Baobab. Até que ponto é que nós não estaremos a olhar para este programa, para o processo, do ponto de vista quantitativo? Nós estamos a olhar para a quantidade de empresas que foram inicialmente indicadas para privatizar, aquelas que se conseguiram privatizar, quanto é que se vendeu ao longo desse período, por quanto é que estes ativos ou empresas foram vendidas, até que ponto é que nós não estaremos a olhar mais para essa questão numérica, quantitativa, e menos para a qualidade do processo. Quem compra, como compra, o que é que faz, como faz. O facto de nós termos 52% dos ativos privatizados traduz-se, por exemplo, em produtividade, em arrecadação de receita fiscal, emprego, competitividade, maior concorrência, temos isso, maior diversificação da oferta de bens e serviços. Sim. De facto, este é um dos grandes objetivos do programa de privatizações. Sim, mas estamos a falar de 73 ativos já vendidos. Ao longo deste período, não é possível mensurar este tipo de dados? Nós mensuramos aqui, e aqui trazemos para aqui um dado relevante, que é o número de empresas que estavam paralisadas e passaram a estar operacionais. Por exemplo, nós temos nas agroindústrias e no agronegócio, nós temos fazendas, hectares e hectares, várias fazendas distribuídas pelo país com milhares de hectares paralisadas, que estavam paralisadas. E isso é uma coisa que se reflete diretamente na vida do cidadão, porque aquele produto, aquele bem, e em economia nós falamos do custo de oportunidade, o custo de oportunidade daquele bem estar paralisado é
é enorme. E também temos aí vários custos indiretos para a população daquela zona que, por exemplo, deixou de ter emprego, porque estavam paralisadas. Ao alienarmos estas fazendas, já se iniciou um processo de redinamização do setor agrícola com o investimento que está a ser feito pelas entidades que adquiriram, e nós temos um exemplo de uma fazenda em Malange que foi alienada no programa de privatizações, a fazenda Kizenga, em que o investidor já começou um processo de recuperação da comunidade ao longo da família para criar um modelo de produção baseado na produção da comunidade local. Portanto, este impacto também que vai ter o programa de privatização na vida dos cidadãos, mediante o aumento da produtividade e retirando várias empresas operacionais desta situação de paralisação, que vão começar a entrar para o mercado, vão começar a produzir bens e serviços e, eventualmente, vão empregar mais pessoas, que é um dos grandes objetivos também do programa de privatização. Nós aqui temos que, dos 73 ativos, já temos 41 operacionais e 32 que estão agora em fase de arranque. E por que só temos 32 em fase de arranque? Porque estamos a terminar agora o programa no final deste ano com 35 ativos que foram privatizados ao longo do ano passado. Portanto, metade desses ativos deverá começar a arrancar agora, ao longo deste ano e no próximo ano, e aí começaremos a ter com mais impacto, sentir mais o impacto do programa de privatizações, porque nós também nos preocupamos, e aqui temos aqui uma nota sobre como é que o programa impacta ao nível dos postos de trabalho criados. Nós, em todos os contratos, temos uma obrigação de manutenção dos postos de trabalho e, sempre que possível, o aumento dos postos de trabalho. Não tem havido despedimentos? Bem, nós procuramos, no máximo, reduzir os despedimentos que existam nas empresas. E temos tido, até o momento, conseguimos que, do total de empresas privatizadas, houvesse pelo menos a manutenção de 1.139 postos de trabalho, e há a perspectiva ainda de serem criados 330 postos de trabalho por essas empresas que foram privatizadas. Portanto, o balanço entre aquelas situações em que podem ter havido alguma rescisão contratual por parte dos adjudicatários, e a criação de empregos continua a ser superior. Estamos a criar mais empregos com as privatizações do que com as rescisões que têm estado a ocorrer. Sim, não mas podemos evitar isso. Há pouco falava também da competitividade destas empresas. Há melhorias? Nós temos como mensurar a qualidade da atividade que estas empresas hoje desenvolvem? Bem, aqui só o simples facto de nós termos a iniciativa de transferir isso para o setor privado nos dá a ideia de que o privado tem essa noção maior de que tem que gerir o seu ativo com maior eficiência. A eficiência passa por aumentar a sua capacidade de produção, passa por reduzir os seus custos e melhorar a oferta dos bens e serviços. É isso que nós temos como compromisso com todos os privados que adquiriram os ativos, e é isso que nós controlamos também nas avaliações que nós vamos fazer da execução do contratual. O IGAP tem este tipo de informação? Ainda não temos os dados, não temos os dados numéricos, mas eu dizia há pouco que a informação é meramente quantitativa, não é? Sim, mas nós podemos trazer da qualidade do que está a ser feito. Nós podemos trazer, por exemplo, os exemplos que nós podemos dar em relação a isso é o caso, por exemplo, dos silos, o complexo de silos. São ativos do Estado. O Estado investiu mais ou menos 10 milhões de dólares na construção de um complexo de silos pelo país, que andaram paralisados há anos. E esses silos, quando entrarem em produção, que nunca foram usados, desde que foram construídos, nunca foram usados. Quando entrarem em funcionamento, vão permitir um maior armazenamento de cereais, que vai garantir que nós conseguimos constituir uma reserva destes produtos ao nível do país, que vai nos facilitar não termos muitas oscilações ou choques quando houver subida dos preços a níveis internacionais, por exemplo. São esses aspectos, mas nós não temos ainda esses dados quantitativos sobre a eficiência, sobre quanto é que se produzia antes da privatização e quanto é que se produz hoje. É uma análise que nós temos que fazer, porque é também necessário dar tempo para o investimento que os privados estão a fazer nesses ativos para melhorar a sua capacidade de produção, para requalificar, às vezes, a indústria que está a ser preparada, como é no caso
das fazendas, por exemplo, é um investimento muito grande que tem que ser feito para recuperar as fazendas. Eu creio que ao longo deste ano, no final deste ano e no próximo ano, sentiremos com maior impacto todos os efeitos da privatização, inclusive ao nível da eficiência, da concorrência, da competitividade e de uma oferta mais diversificada de bens e serviços. Exatamente. Doutor Kalikamala, nós antes de entrarmos para a análise desse slide, deixe-me só perguntar-lhe, e porque fala-se muito do facto de se ter conseguido contratualizar mais de 850 mil milhões de kwanzas, mas eu também quero saber de si, se nós temos ideia, essa informação de quanto é que o Estado gastava por deter estas empresas ou estes ativos? Bem, aqui a questão é, alguns ativos estavam a ser explorados. E esses que estavam a ser explorados e que tinham receitas, recursos, cobriam os seus custos. Não havia dinheiro público para que esses ativos fossem geridos ou mantidos. O grande número de ativos, e ali é que nós temos... É que olha-se para esse valor e fica-se com a sensação de que foi bom, o resultado é positivo. Bem, os resultados do ProPriv não se avaliam só pelo número que aqui está dito. Sobre não é apenas financeiro. Não é só financeiro. Como eu disse, os grandes resultados vão começar a se sentir este ano e talvez o próximo ano, quando os investimentos que estão a ser feitos nesses ativos que estavam paralisados começarem a se refletir em produção. Respondendo diretamente à sua questão, a maior parte dos ativos de grande monta que nós tínhamos estavam paralisados. O exemplo que eu dou, e toda a gente conhece, é das fábricas têxteis. Aí, o custo que o Estado tinha era o custo das fábricas estarem paradas. É um grande custo. Para além disso, tinha o custo também de manter a segurança... Fora o custo da aquisição. Sim, fora o custo da aquisição. Mas como já está construído, né, vamos falar só desses custos para manter o ativo. Já tinham sido construídos. E o custo de estarem paralisados é o pior custo que nós suportamos, porque o investimento já está feito. E com a redinamização desse setor, que, como sabemos, é um setor que depois tem uma fileira toda que pode, a montante e a jusante das fábricas têxteis, que pode gerar uma cadeia de valor de produção dos produtos têxteis. Quando estiver completamente integrada, aí sim poderemos começar a sentir os ganhos, por exemplo, deste caso específico das têxteis. Agora, entrando para este slide aqui, nós trazemos um número que tem sido contestado, apresenta muitas dúvidas, tem sido objeto de muita dúvida, mas é um número que representa efetivamente aquilo que nós, no âmbito do programa de privatizações, conseguimos em termos de contrato, os 850 mil milhões de kwanzas, em termos de contratos firmados, contratos assinados, o número que nós temos é de 850 mil milhões de kwanzas. Mas este número, e eu creio que aqui há aqui alguma falha nos slides, porque depois se repete os 850 em todos os números, sim. em todas as outras situações. Mas deste número é 469, que deveria estar aqui, 469 mil milhões de kwanzas, exatamente. Pelo qual pedimos as nossas sinceras desculpas. 469 mil milhões de kwanzas não é o valor contratualizado, mas é o valor efetivamente recebido pelo Estado, recebido quer em numerário, como vemos aqui, que corresponde a 73 mil milhões de kwanzas em numerário. Destes 73 mil milhões, 26 mil milhões são receitas para o Estado, para a conta única do Tesouro, que vão ao orçamento, e 47 mil milhões são transferências para a Sonangol. Nos 469 mil milhões, também está incluído os 369 mil milhões, correspondente a uma operação de venda do ativo da Sonangol, a participação de 31,7% que a Sonangol detinha na Puma Energy, que é uma empresa multinacional, em que a Sonangol tinha uma participação de 31%, que foi alienada ao parceiro da Sonangol nesta empresa, por via de uma troca de ativos. A participação foi avaliada em 600 milhões de dólares e, em contrapartida desses 600 milhões de dólares, a Trafigura, que é a empresa que era parceira da Sonangol, deu o negócio de distribuição que detinha aqui em Angola, que é a Puma Angol. Portanto, é errado dizer que não corresponde à receita do programa de privatização, não é receita efetiva, mas é uma contrapartida que resulta de uma dação em cumprimento do valor da avaliação do ativo, que é a participação de 31% na Puma Energy.
E, portanto, também é errado dizer, como foi dito em algumas circunstâncias, que a Pumangol foi recuperada. A Pumangol não foi recuperada. A Pumangol resulta desse negócio e esse negócio está, é claro, é transparente e ambas as entidades comunicaram isso de forma muito clara. E depois, ainda do valor total dos 850 mil milhões, há um valor que devia estar aí referenciado, que são 335 mil milhões, que corresponde ao valor ainda não recebido. Está contratualizado, mas ainda não foi recebido porque os contratos foram concebidos de tal maneira que permitem que os adjudicatários possam pagar em várias prestações. Ou seja, fizemos um deferimento do pagamento para assegurar que os investidores privados não tenham que investir tudo à cabeça, e o que seria quase inviável, tendo em conta as dificuldades de financiamento porque eles passam e outros constrangimentos também que são típicos da nossa praça, mas que nós entendemos em sede da privatização, porque, como eu disse, um dos grandes objetivos do programa é de redinamizar as indústrias, os ativos que são privatizados e assegurar que eles são explorados de forma mais eficiente. Então, com esse compromisso, nós permitimos que vários ativos sejam pagos até 6, 7, 8 anos. E depois também temos aqui, neste valor deferido, o valor que nós vamos receber anualmente pela cessão do direito de exploração de alguns ativos. As fábricas não haverá têxteis, quilapes aqui? Não se trata de quilapes aqui. Não haverá? Não, nós também temos assegurado que os mecanismos contratuais em vigor vão nos permitir executar as medidas de garantia e, na eventualidade de não haver garantia, nós vamos recuperar, depois de solicitarmos os remédios que devem ser dados na eventualidade de incumprimento e estes não forem cumpridos, sim, nós vamos recuperar esses ativos e aliená-los novamente. Nós temos esse compromisso, mas não queremos também oferecer esses ativos de borla, né? Então, exatamente. Deixa só, Dr. Kalik Amala, só para situar aqui os nossos telespectadores, pela falha que existe aqui nos números deste slide, 850 mil milhões de kwanzas é sim o valor contratualizado, sendo que aqui nós fazemos referência aos 469 mil milhões que o Estado já recebeu, sendo que faltam pagar mais de 380 mil milhões. Era assim que devia estar. Uma vez mais, as nossas sinceras desculpas a si, caro telespectador. Espero que aceite. Vamos fazer agora um rápido intervalo para voltarmos na segunda parte, porque ainda temos muito mais para falar. Desde logo a explicação que temos a passar relativamente à troca, o swap que foi feito entre a Sonangol e a Puma Energy. Portanto, caro telespectador, mantenha-se aí sentado, porque nós voltamos já para continuarmos a abordar este tema que é de interesse nacional, que tem a ver com o programa de privatizações de empresas e ativos do Estado, que termina já este ano. Até já. Uma vez mais, boa noite. Bem-vindos à segunda parte deste Direto ao Ponto, em que estamos a olhar para o balanço do programa de privatizações, para aquilo que foi feito ao longo destes quase 3 anos de implementação do programa, assim como também vamos olhar para aquilo que vai ser feito agora em 2022, desde logo, para o facto de se tentar vender, é uma previsão, oxalá que se consiga vender os 63 ativos ou empresas que estão em falta. O meu convidado é Augusto Kalik Amala, ele é administrador executivo do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. Vamos rapidamente olhar então para a promessa que fizemos, que é da explicação da operação que foi feita entre a Puma Energy e a Sonangol. O que é que efetivamente aconteceu e por que é que existe esse nível de desconfiança que se referiu há pouco? Bem, mais uma vez boa noite. Obrigado, Cus. Bem, a operação da troca da participação que a Sonangol tinha na Puma Energy decorreu logo desde o início, porque o decreto presidencial que aprovou o programa de privatizações previa que foi incluída na lista a participação que a Sonangol tinha na Puma Energy.
E como esse é um dado público e de conhecimento geral, o acionista achou que havia interesse do lado dele em adquirir essa participação. E por isso foi feita uma avaliação dessa participação, de 31,6%, que ficou avaliada em 600 milhões de dólares. Nós estamos aqui em kwanzas, que responde a 396 mil milhões. Houve um acordo entre os acionistas para a alienação, para a venda dessa participação. E em contrapartida, a Trafigura decidiu dar ativos em Angola, que é a rede de retalho Pumangol, que estavam avaliados também no valor da participação, também no valor de 600 milhões de dólares. Portanto, é uma operação que foi muito transparente, não só porque do nosso lado houve comunicação permanente sobre como é que a operação estava a se desenvolver, mas também essa comunicação sempre foi passada pela empresa Trafigura, que é a acionista da Puma Energy, que, como empresa cotada, tinha a obrigação de fazer toda o disclosure dessa operação. Não vejo nenhuma razão para haver dúvidas sobre essa operação. Talvez seja por causa da grandeza, porque é de facto a operação que, dentro do programa de privatização, representa o maior volume de receita adquirida. Até agora. Até agora, exatamente. Mas as dúvidas não se limitam a esta operação. Nós, a cada etapa do processo, a cada etapa de venda de um ativo ou de uma empresa, se não é pelo valor que se questiona-se o modelo de venda, questiona-se o adquirente do ativo ou da empresa. Ou seja, apesar de nós termos as regras de execução do programa publicadas, como é que se explica haver este nível de suspeição, este nível de questionamento sobre coisas que são públicas? Eu tenho uma posição sobre isso. O que é que está a faltar? Não é só o que é que está a faltar. O primeiro é porque o tema em si. A questão é, a privatização nunca é consensual. Só o próprio conceito de privatizar ativos levanta vários questionamentos, quer do ponto de vista político, sobre a oportunidade política de privatizar ou não. Isso já levanta um debate. O debate esse começou já desde a aprovação da Lei de Base das Privatizações, em que foi contestado pelos deputados e por várias, em sede de aprovação, por que privatizar? E quem seriam os beneficiários da privatização? Portanto, desde o ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, não há um consenso sobre se o Estado deve ou não privatizar. E isso acontece aqui, como acontece em qualquer outro país do mundo. Nós temos o exemplo do Brasil agora, que também vai iniciar um programa de privatizações muito grande, em que está incluída a Petrobras, está também agora um processo de privatização dos portos, e que do ponto de vista político e social as pessoas questionam sobre a pertinência da privatização. E esse questionamento depois vai se alongando. Quando o processo ocorre também, nós temos outra questão aqui entre nós que pode levar a esse questionamento todo. É a experiência do passado. Nós temos uma experiência de privatizações que começa nos anos 90 até 2012, que houve os primeiros programas de privatização, em que claramente não foram tomadas as melhores decisões sobre a alienação desses ativos e muitas vezes os ativos também não foram pagos. Então, essa carga dos processos de privatização conduzidos no passado também é um fator de desconfiança de todos. Este processo é diferente? Nós, no modelo que nós fizemos aqui para as privatizações, procuramos corrigir tudo aquilo de errado que havia nos programas anteriores. E, desde logo, e a partir da própria lei, nós criamos uma regra que exclui definitivamente e sob qualquer hipótese a adjudicação direta. Nós não fazemos adjudicação direta, apenas procedimentos concursais. E os procedimentos concursais são abertos e transparentes. Só quem não participa num procedimento é que pode achar que não foi transparente. Porque ao nível dos concorrentes, apesar de nós recebermos impugnações de alguns processos, mas não há nenhum concorrente que entenda que aquela privatização não cumpriu com os requisitos legais e que não houve justiça na entrega do ativo. A justiça, aí é tudo relativo, né? O termo justiça é relativo. Dos 73 ativos já privatizados, quantas impugnações ocorreram? Bem, eu não consigo dizer o número, mas nós tivemos impugnações e, tal como está previsto na lei, os procedimentos de privatização têm várias fases, principalmente se for um concurso público, e essas impugnações vão ocorrendo dentro das fases do concurso público e ocorrem em várias circunstâncias. Temos
várias e têm que ser esclarecidas e têm que ser tomadas decisões com base na lei para ultrapassar estas impugnações. Vamos olhar agora para este slide, Dr. Patrício. Sim. Dr. Augusto. Este slide nós só fazemos aqui a nota sobre o valor das prestações a receber, como é que ele está dividido. Também é um tema que fica aqui questionado, é a opção de compra de alguns ativos. Nos contratos em que nós estamos a fazer a cessão do direito de exploração, como é o caso das têxteis, hotéis e os silos, nós temos um contrato de cessão de direito de exploração que no fim do contrato o privado pode exercer uma opção de compra. E nesses contratos já está fixado o valor da opção de compra. Então, no final desses contratos, se efetivamente for exercido o direito de opção de compra, nós teremos este valor aqui, 273 mil milhões, a receber por estes ativos. Mas aqui entramos para um tema que faz parte dos questionamentos. Estas empresas, estas entidades têm o direito de exploração, mas não se sabe quanto é que o Estado arrecada pela exploração. Exatamente, pela exploração destas infraestruturas. Não, os contratos têm duas componentes. Os contratos de cessão de direito de exploração têm duas componentes. Uma componente é uma componente fixa, que é independentemente do volume de negócios e do rendimento que o ativo produzir. E essa é quantificada. Vamos imaginar, por exemplo, a fábrica têxtil Satec, em que nós temos um valor aproximado anual de 118 milhões de kwanzas. Anualmente, pela exploração da Satec, ele tem que pagar 118 milhões de kwanzas, parcela fixa. Mais uma percentagem do volume de negócios que aquela fábrica gerar no final do ano. Essa percentagem só pode ser quantificada quando a fábrica tiver efetivamente em operações. Sim. Então, é dentro deste valor. E aqui, neste valor que nós temos aqui, está incluído já a parcela fixa ao longo dos anos, que são esses 107 mil milhões de kwanzas, que incluem a parcela fixa da cessão de exploração, mas também inclui o deferimento do pagamento das fazendas. Nós vendemos 6 fazendas, em que o pagamento está até 8 anos. Temos os ativos da ZE, em que nós parcelamos de 6 a 1 ano. E depois também temos o BCI, que representa aqui um valor de 15%, que ainda não se efetivou, enquanto não se cumprirem com as exigências regulatórias de que depende a venda de um banco, nomeadamente a aprovação e a autorização do Banco Nacional de Angola e a autorização da Autoridade Reguladora da Concorrência. Só assim é que se consolida o contrato e a receita vai ingressar efetivamente no Estado. Certo. Doutor Augusto, vamos fazer agora o nosso segundo e último intervalo para, no finalzinho, nós falarmos dos 2 últimos slides que têm a ver com a conclusão do que foi feito, portanto, o facto de se ter vendido o BCI, e olharmos então para... Vamos falar um bocadinho da programação, do que aconteceu o ano passado. Exatamente. E a programação para este ano 2022. Para 2022. Portanto, são motivos que é para o caro telespectador manter-se aí sentado no sofá para nos ouvir na terceira e última parte deste Direto ao Ponto. Terceira e última parte deste Direto ao Ponto. Estamos mesmo no final. Vamos rapidamente do Mil do Mushiri passar para este slide em que fazemos a caracterização dos modelos que foram usados, portanto, dos procedimentos que foram usados ao longo deste processo de privatizações, com destaque para o concurso público por leilão eletrónico, que resultou na venda de 24 ativos. O que é que isso quer dizer? O leilão eletrônico foi uma forma que nós tivemos para acelerar o processo de alienação dos ativos, quando considerados individualmente. E permite que, numa plataforma eletrónica e com a total transparência, qualquer investidor que se cadastra e que cumpre os requisitos e os pressupostos que estão previstos nessa plataforma, possa licitar eletronicamente para a aquisição dos ativos. A venda começa-se com um preço base e depois, com base nas licitações, que são monitorizadas em tempo reais e notificadas aos concorrentes sempre que há uma licitação, permite então a alienação do ativo. Nós conseguimos vender 24 ativos, nomeadamente os empreendimentos agroindustriais, 8 empreendimentos agroindustriais que ficaram desertos em concursos passados, realizados em 2019 e 2020, os silos também que tinham ficado desertos em 2019,
E também conseguimos vender 6 agências de viagens da Sonangol por via do leilão eletrônico. E 5 unidades da ZE. Isso tudo foi o ano passado. Que garantias existem com relação ao beneficiário último destas aquisições? As exigências no leilão eletrônico são exatamente as mesmas para o concurso público. Nós, do ponto de vista documental... Mas eu refiro-me ao processo todo. Que garantias existem de que o beneficiário, de quem é o beneficiário último, o beneficiário efetivo destas aquisições? Bem, nós só podemos fazer essa avaliação com base na documentação que nos é disponibilizada. E com base nessa documentação nós temos a informação efetiva daqueles que se apresentam como beneficiários efetivos das transações. Agora, nós não conseguimos extrapolar essa informação para chegar à conclusão que poderão não ser esses os beneficiários efetivos. Esse esforço de revisão e compliance é tão difícil para nós como para qualquer outra entidade que tenha que fazer o compliance dos beneficiários efetivos desse tipo de transações. Porque só podem se cingir à documentação legal, que é obrigatório disponibilizar no processo, e com base nessa informação nós vemos quais são as pessoas que estão identificadas efetivamente como beneficiários efetivos. Nestas aquisições nós não corremos o risco de ter monopólios? Podemos correr o risco disso e estamos cientes disso, e havendo esse risco, nós temos a intervenção da Autoridade Reguladora da Concorrência, que deverá avaliar a estrutura da transação e propor os remédios necessários para evitar que haja uma operação de concentração ou um monopólio. Esta é uma competência da Autoridade Reguladora. Mas ela só vai ser feita, essa competência só vai ser exercida depois de se vender? Não. Nós temos nos nossos contratos e no caderno de encargos uma cláusula de que a adjudicação poderá ser revogada na eventualidade da Autoridade Reguladora da Concorrência considerar que há aqui uma operação de concentração. Todos os adquirentes estão cientes de que se a Autoridade Reguladora da Concorrência der uma resposta negativa, a adjudicação caduca. Exatamente. Rapidamente, Dr. Augusto, sim, olhando aqui para 2020, este último slide, 2022 temos um desafio muito grande de concluir 63 ativos. Nós, no primeiro trimestre, já temos processos que iniciaram no ano passado e que vão terminar agora, no primeiro trimestre. Temos aqui o BAE, temos a ENSA, a participação de 10% que a Sonangol e a Indiama detêm no BAE. É importante esclarecer. O BAE vai ser privatizado agora no primeiro trimestre? No primeiro trimestre, a participação de 10% que a Sonangol e a Indiama detêm no BAE será alienada por via de uma oferta em bolsa de valores, uma oferta pública em bolsa, e, portanto, deverá ocorrer entre o final de março ou, eventualmente, caso as autorizações legais e regulatórias sejam concedidas, eventualmente em abril. Mas tudo está a ser programado para ser em março, mas eventualmente teremos essa contingência por conta das autorizações. Temos um conjunto de unidades industriais na Zona Económica Especial, temos o nosso Super, que é também um ativo interessante que está a ser privatizado e que deverá ocorrer até agora, no final de fevereiro, e depois a venda de 51% do capital social na ENSA, que também deverá ficar concluída. No segundo trimestre de 2022, nós temos aqui um conjunto muito diversificado de empresas, mas aqui nós chamamos a atenção para as empresas que pretendemos privatizar por via da Bolsa e por via de uma oferta pública inicial, como é o caso do Caixa Angola, que foi um processo difícil de negociação com os acionistas para assegurar a abertura do capital e possibilitar a alienação de parte dos 25% do capital social que a Sonangol detém no Caixa Angola, por via de uma oferta pública inicial. Temos a TV Cabo Angola, também uma empresa em que a Angola Telecom tem 40%, em que estamos a trabalhar intensamente com os demais acionistas para que seja feita a alienação desses 50% por via de uma oferta pública inicial em bolsa também. E a Sonagalp, que é também uma joint venture da Sonangol e da Galp, em que pretendemos fazer a alienação por via de uma oferta pública em bolsa e que já decorre, inclusivamente, todo o trabalho preliminar e já o intermediário financeiro contratado. Depois, temos também a SGA, que é uma empresa de referência, que passou por um processo de reestruturação e que faz a gestão aeroportuária e que vamos fazer a abertura do capital mediante a alienação de uma cota da SGA. Depois temos vários ativos do setor das telecomunicações, a Multitel. O concurso está a decorrer, ainda estamos a receber propostas para a Multitel, que é um ativo também muito interessante do setor das telecomunicações. E depois temos mais 3 ativos da Sonangol e temos o empreendimento do Cubal e as unidades industriais do CIF, a fábrica de cimento e a cervejeira. Existe pressão para vender?
Não, existe uma pressão para que esses ativos sejam explorados da forma mais eficiente. Essa pressão é urgente. É urgente para o Estado que as nossas empresas sejam competitivas e sejam mais concorrentes. E se isso implica transferir para privados, sim, existe essa pressão. Vamos conseguir cumprir com este objetivo? Portanto, 15 no primeiro trimestre, Acho que 48. vamos procurar, nós estamos conscientes dos desafios que temos, vamos cada vez, e processo a processo, tentar ultrapassar esses desafios e assegurar que no final do mandato, no final do nosso mandato, como de executores do programa de privatização, tenhamos cumprido com aquilo que nos foi solicitado. Uma última pergunta, Dr. Augusto. O que é que tem sido o mais difícil na execução deste... Qual tem sido o maior constrangimento na execução deste programa? O maior constrangimento tem sido a preparação do ativo. Porque, na verdade, nós quando queremos vender algo, temos que apresentá-lo de tal forma que ele seja atrativo. Preparar a noiva. Exatamente. Tornar a noiva bonita. Exatamente. E nós chegamos tem a estado feia. Não, nem por isso, porque senão nós não teríamos 2,5 candidatos por cada noiva. Né? No mínimo temos 2,5 candidatos, mas há processos em que temos 6, 7, 8 candidatos por ativo, mas sim, a preparação do processo tem sido a parte mais difícil, porque nós não só queremos assegurar que a noiva é atrativa, mas também queremos assegurar que o processo em si não seja enfermado de falta de transparência, e que no final o Estado saia prejudicado nesse processo. Então, o casamento seja duradouro. Exatamente. E que dê frutos. E que dê frutos, exatamente. Dr. Augusto Kalikamala, foi um prazer tê-lo aqui pela segunda vez, exatamente para falar do mesmo tema. Fizemos-lo ano passado e voltamos a fazer agora. Provavelmente vamos ter que fazer outra vez exatamente. Este é o quando terminar. É o nosso objetivo. Nós queremos ser os mais transparentes possível e o vosso apoio e a vossa colaboração tem-nos permitido comunicar de forma efetiva com os cidadãos. Uma vez mais, obrigado. Muito mais, certamente, nós teríamos para falar à volta deste tema, mas o tempo não permite. Resta-me agradecer por ter estado connosco. A garantia que nós damos é que voltamos a estar juntos no próximo sábado, sempre depois do Jornal da Hora. Boa noite, bom descanso, bom final de semana.